Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 17 de agosto de 2023, uma quinta-feira com 28 graus. Mas não se espante não, porque está enluarada, sabe? É uma noite enluarada, muito quente em Ribeirão Preto, 28 graus, temperatura de alto verão em pleno inverno brasileiro, né? A chuva 1% não vai cair. A umidade relativa do ar está em 36%. Bem baixo para este horário. Já estamos na noite, né? Então, passando aqui para poder falar com vocês que hoje, por problemas técnicos, né, nós não tivemos a nossa live, nós não fizemos a nossa live durante o dia, mas nós vamos fazer agora, né? E precisamos que seja um pouquinho mais rápido, porque o pessoal da cozinha já está chegando, né? Pessoal da alimentação, que todo mundo gosta, né? Alguns não gostam não, porque está sem tempero, né? Sem sal e muitas vezes. Mas a comida é boa. Vai aguentando aí, é um tempo só de dificuldade para poder você se superar ou superar essa doença e sair daí, né? E logo, logo você vai estar fora do ambiente hospitalar. Passando aqui para dar alguns recados. E o recado não muda só porque nós estamos à noite, tá? Os perigos continuam os mesmos, só muda o horário do alerta. O alerta hoje é para que você não faça exercício entre 10 e 16 horas da manhã. Não faz, tá? E em nenhum dia para frente aí, porque está muito calor, você pode ficar desidratado, tá? E sofrer uma insolação. Qual é a solução? Ah, não tenho outro horário para poder fazer exercício. Não tem? Não. Então, tome bastante água, passe o protetor solar e faça as suas precauções aí o mais possível para que você não tenha uma insolação. Uma outra coisa que está em situação de complicação aí também é os escorpiões, tá? Os escorpiões estão alvoroçados, eles estão em época de acasalamento, na época de proliferação, né? É época de aumentar a família. Então, os escorpiões estão por aí e você que tem algum tipo de ambiente que pode ser favorável para a criação desse inseto, né, desse aracnídeo aí, né? Então tem que tomar cuidado aí com os escorpiões. Se você tem tijolo, telhas, latas, resto de construção civil, madeiras, tudo que tiver acumulado aí no fundo da sua casa, é bom que você faça uma bela de uma limpeza, peça para um profissional fazer isso para você, tirar toda essa situação daí, para que não tenha escorpião perto da sua casa, nem dentro da sua casa, tá bom? Então, escorpião se mata com água quente. Se você não tem condições de manusear uma vasilha com água quente, você pede para alguém também. A pessoa vai lá e joga água quente nesse escorpião, pega ele com todo cuidado, joga no vaso sanitário, dá descarga, acabou. Mata, encerra o problema escorpião, tá ok? O Aedes aegypti está por aí também e o escorpião não quis sair, né? O Aedes aegypti está por aí. E se você tem aí na sua casa pneus, latas, garrafas, vasos de planta que tem aquele pratinho de água que acumula água em volta, né? As calhas da sua casa precisam estar desentupidas, as caixas d'água precisam estar tampadas, o vaso sanitário daquele banheiro que não está em uso, que está lá parado, de vez em quando precisa você ir lá e dar uma descarga nele, porque aquela água que tem ali no vaso, se não tem tampa, ou se tiver tampa, precisa estar abaixada, para que o mosquito não tenha acesso a essa água, que essa água também é ambiente favorável para se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, ok? Então, vai lá, dá descarga uma vez por dia, sei lá, ou um dia sim, dia não, mas precisa necessariamente ser tampado esse vaso. Não usa, não tampa ele, tá? Para que você não tenha um criador do mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Outra coisa, aquela piscina que não está em uso, esvaziou, beleza. Na hora da chuva, encheu, colocou um pouco d'água lá no canto, a água ficou lá acumulada, essa água pode se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti. Aqueles ralos que tem no quintal da sua casa, quando caiu a chuva lá, ele encheu d'água, agora ele vai se tornar um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Então você precisa jogar água sanitária nele, você precisa jogar roupa limpa nele para que ele não tenha a possibilidade de se tornar um ambiente favorável para o criador ou para ser um criador do mosquito Aedes aegypti, tá? Se você tem aí na sua casa aquela geladeira de degelo automático, também dá uma olhadinha lá de vez em quando, um dia sim, um dia não, ou todo dia.
Havendo possibilidade, vai lá, pega essa água, joga fora todo dia e acaba com a possibilidade de ter um mosquito aí dentro da sua casa, atrás da sua geladeira. É um ambiente muito propício para se tornar um mosquito Aedes aegypti, aquele morador daquele lugar, tá bom? Então, faça isso, fazendo isso, você vai estar colaborando com a saúde, com o sistema de saúde. Esse mosquito, ele transmite a dengue, transmite a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode matar. Se você tem alguma comorbidade, se você tem algum problema já pré-instalado no organismo, você possivelmente vai ter problemas graves se o mosquito que estiver infectado e picar você. Então, cuidado com o mosquito Aedes aegypti também, assim como você está tendo cuidado com os escorpiões. Beleza? Estamos conversados? Então vamos tirar o mosquito daí e tomara que ele desapareça da nossa frente, assim como ele desapareceu da tela também. Nós estamos orando por uma situação que é o centro de reabilitação ali de Casa Branca. É um centro de reabilitação para as pessoas que estão com problemas locomotor, não? Pessoas que não estão se movimentando corretamente, que precisam fazer fisioterapia, e aqueles que estão realmente em dificuldades, porque essas dificuldades são involuntárias, ok? Nós temos uma irmã aqui em Ribeirão Preto, que se chama Célia, ela está internada no 9º andar do HC Campus aqui em Ribeirão, e ela está precisando ser transferida para esse centro de reabilitação. A nossa oração é para que esse centro de reabilitação seja abençoado, tenha paz, saúde, prosperidade sobre a vida de todos aqueles que trabalham nesse centro e aqueles que estão em tratamento também. Por isso, nós vamos abençoar a cidade de Casa Branca, o centro de reabilitação e toda essa estrutura, tá bom? Então, ore conosco aí, porque existe a possibilidade da nossa irmã Célia ir para esta instituição nos próximos dias, se a família assim entender que deve ir, tá bom? O versículo do dia? O versículo do dia é muito legal. Eu gosto muito desse versículo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, ou da vossa face. Tá bom? Gênesis 45:5. Deixa eu colocar você aqui no contexto desse texto. José havia sido vendido para o Egito. Lembra? Que os irmãos jogaram ele dentro de um poço e queriam matá-lo. E aí depois ficaram com pesar no coração. Judá intercedeu e houve toda uma situação. E eles só jogaram José no poço e ficaram pensando o que iam fazer. Se ia matar, se ia vender. E aí apareceu uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. E aí eles venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas seguiram o caminho, levaram José lá para o Egito. Mas para o pai deles, tiveram que contar uma outra história. Que um animal, provavelmente um urso, sei lá, um leão, alguma fera do campo, havia matado José, que era o filho que Jacó amava muito. Então, quando eles chegaram para poder contar a história para Jacó, Jacó ficou muito, muito triste, chorou demais, vestiu roupas de saco e ficou durante todo o tempo pranteando. Não havia quem fizesse ele parar de prantear ou de se entristecer pela perca do seu filho querido, que era José. Mas ele não sabia que o filho estava vivo e que os irmãos, os seus filhos, estavam mentindo a respeito de José. José foi para o Egito, lá foi vendido para Potifar, foi colocado na casa de Potifar e tudo que ele fazia prosperava, onde ele colocava suas mãos prosperava. Então Potifar colocou ele para tomar conta das suas finanças, da sua casa, e José fazia com que tudo prosperasse. Houve ali
uma armação da esposa da mulher de Potifar e que queria se deitar, queria ter relação sexual com José. E José disse que não, isso ele não faria e correu. Quando ele correu, ela tomou a sua túnica, ficou com a sua túnica. E ele se desvencilhou dela e ó, foi embora. Quando chegou lá na frente, ela avisou, falou para o marido, olha aqui, que ele veio aqui, ele tentou contra mim, o marido ficou muito bravo, mandou prender José. E essa é toda a história. E aí ele vai para a prisão, ele tem alguns sonhos revelados para ele, ele interpreta esses sonhos, são 2 sonhos, e o camarada ia morrer, o outro ia ser devolvido ao seu cargo, ia ser honrado, ia ser tudo. E aí, esse que foi honrado, que era o padeiro, quando chegou lá na frente do rei, o rei querendo saber algumas coisas a respeito de sonho, esse camarada lembrou de uma promessa que ele havia feito e não tinha cumprido com José. Aí, nesse momento, ele falou, tem um rapaz lá na prisão que interpretou um sonho meu, interpretou um sonho do outro, e aconteceu o que ele falou, e para o outro também aconteceu, então, quem sabe é bom chamá-lo, e o rei, o faraó, chamou José à sua presença, e José foi colocado para poder interpretar o sonho de faraó. E o sonho é que haveriam 7 anos de fartura, 7 anos de problema. Então, quando houve essa situação, José identificou a situação e interpretou o sonho. Ele interpretou o sonho dizendo, ó, são 7 anos de muita produção e 7 anos de escassez. Então, nós teremos aí muito tempo de dificuldade, então vai ter que construir silos, e ele interpretou isso, e o rei ficou, o faraó, ficou muito alegre com o que ele havia interpretado, gostou da interpretação do sonho, e pronto. E aí, Faraó colocou ele como governador, e no desenrolar de todas as coisas, José saiu da prisão, foi cair sentado no trono de governador, na cadeira do governador, foi afastando, que caiu sentado na cadeira do governador do Egito, que era a maior potência à época. Nesse tempo, depois dessa situação, aparecem os seus irmãos que estavam na situação de falta de alimento. Aqueles que haviam vendido ele lá, sabe, para os ismaelitas, apareceram no Egito, porque tinham notícias de que tinha muita comida no Egito. José era o governador. E quando viu os seus irmãos ali, ele pôde e teve algumas ideias e algumas artimanhas, astúcias, para poder não passar diretamente para os irmãos quem ele era e para que os irmãos não pudessem identificá-lo, ok? Só que tem uma situação, é essa situação do versículo que está aí, ó. Quando José se identificou para os irmãos, ele falou assim, agora pois, depois de tudo contar, agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá, me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis 45, 5. O tema que nós estamos desenrolando hoje é isso aqui, ó, superando. José teve que superar. Vocês imaginam o que é que ele passou, né? A situação que ele passou. E por que eu estou falando isso? Porque hoje uma pessoa me diz que estava com dificuldades de perdoar algumas pessoas que estão vindo no próximo final de semana visitá-lo no hospital. O que fizeram com ele não é fácil, tá? O que fizeram com você, que você está aí na live agora, não é fácil, eu sei que não. Mas você precisa superar isso, tá? Já faz mais de 20 anos, a superação agora você vai ter que mostrar, vai ter que demonstrar, vai ter que abrir a porta para o perdão e aí começar a movimentar
a sua vida de tal forma que você perdoe essas pessoas. Isso não quer dizer que vai deixar de doer. O Senhor sara as feridas, cura as feridas, e pode ser que até caia no esquecimento e volte a ser aquilo que era anteriormente. Mas nesse momento, você precisa necessariamente perdoar essas pessoas e também pedir perdão, se for o caso. Aí vocês analisam, estando juntos, as pessoas estão vindo para poder te visitar, então você faça aquilo que é necessário, aquilo que você entender que é o melhor para esse tempo também, tá bom? José nos deu esse exemplo e duas situações que eu vejo que José fez aí, duas atitudes que ele tomou, que eu penso que dá para poder fazer também. Ele se agarrou no plano que Deus tinha para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, você se agarre nele, mesmo que você esteja como escravo, como prisioneiro, que era José. José não perdeu de vista o sonho que Deus lhe havia dado ou mostrado. Ele foi o melhor escravo, o melhor servo, deu o seu melhor em todas as situações, até na prisão ele era líder. Percebe? José, até na prisão, fazia serviços com o carcereiro, com aqueles que tomavam conta, e em todo contexto que ele se encontrasse, ele era bom. Então eu quero dizer para você, agarre-se no plano que Deus tem para a sua vida. Uma outra coisa, aprenda a perdoar. José aprendeu a perdoar. Não é fácil. Quando seus irmãos vieram diante dele, José não se vingou, mas ele agiu com misericórdia. Ao perdoar os seus irmãos, ele deixou de lado tudo aquilo que o inimigo queria usar para roubar o propósito e o potencial da vida de José. E hoje nós estamos aqui contando a história de José, somente porque ele usou de misericórdia, agiu com misericórdia para com seus irmãos num momento de dificuldade. Ele tinha todos, não é alguns, todos os direitos de não querer abençoar ninguém. Ele tinha o direito de falar, não vou dar comida para vocês não, vocês que morram lá. Isso é problema de vocês. Mas ele tinha também consciência de que ele tinha um irmãozinho lá, o Benjamim, que também estava lá. O seu pai, que também estava lá e não tinha culpa daquilo que eles haviam feito, da posição, das decisões que eles haviam tomado. Então, a situação é bem essa. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de problema, eu quero chamar a sua atenção para que você faça isso. Agarre-se no plano que Deus tem para a tua vida. E aprenda a perdoar também. José viu quão era importante para Deus que eles estivessem todos saudáveis. Mas não só fisicamente, mas também espiritual e emocionalmente. E foi por isso que ele chamou eles para perto. Choraram juntos, se perdoaram. E aí a vida segue. E se você quiser, você dá uma lida no versículo lá, no capítulo desse texto que está aí colocado para você em Gênesis, no capítulo 45. Toda a história de José é muito bonita e eu quero convidar você a estudar a história de José, tá bom? Então, passando daqui nesta noite para poder dizer, aprenda a superar. Superando os problemas, superando os traumas, superando as dificuldades, superando aquelas raivas, supere tudo. Passe uma borracha por cima. Isso não quer dizer que vai apagar totalmente. De vez em quando vai sentir uma dor. Mas isso dá para poder superar também, tá bom? Vamos orar? Vamos orar porque hoje a oração é à noite, né? Estando à noite, nós precisamos orar rapidamente, porque agora já está chegando aí a comida, né? 19 horas, todas as unidades às 19 horas já estão servindo a comida. O pessoal da Copa também está aí vendo a oração, a live, né? Eu quero mandar um abraço para todos vocês da Copa, vocês que fazem a comida, vocês que trabalham aí na cozinha, que trabalham na limpeza, vocês que empurram os carrinhos barulhentos de vez em quando, hein? Vamos falar a verdade? Ei, faz um barulho, hein? Esse carrinho de comida faz um barulho no corredor do hospital. Mas
Vocês não têm culpa, porque é muito aço inox, né? E os talheres, aquela chacoalhação, mas é muito bom saber que vocês estão aí prestando o melhor, fazendo o melhor, ajudando essas pessoas a superarem esse tempo de dificuldade, tá bom? Muito obrigado a todos vocês da Copa aí. Corpo de enfermagem, Deus abençoe vocês, né? 7 horas da noite, oh, por favor, né? 19 horas. Obrigado por ter nos ajudado para que não ficasse mais uma noite sem. É, eu sei. O corpo de enfermagem gosta quando nós estamos no ar, que nós oramos, que vocês oram e que vocês refletem, que vocês ficam pensando no que foi falado. É tempo, é hora, dá para ainda fazer, é tempo de perdoar e seguir em frente, tá bom? Vamos orar? Vamos orar pelo centro de reabilitação primeiro, depois nós vamos orar por todas os pontos que estão aí na tela. E não se esqueça de orar pela Célia e toda a sua família, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por toda aquela estrutura do centro de reabilitação ali de Casa Branca. Nós sabemos que muitas dificuldades estão pela frente para poder chegar até o momento da vaga naquele local. Nós te pedimos em nome de Jesus que prepare aquele ambiente, os funcionários, para que prepare também aqueles que estão em tratamento ali. Prepare a nossa irmã Célia para a transferência, que ela continue sendo muito bem cuidada ali no 9º andar do HC Campus aqui em Ribeirão Preto, que todos aqueles que estão cuidando dela direta ou indiretamente sejam abençoados, que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade, alegria, sobre a vida da nossa irmã Célia e todos aqueles que estão ali no 9º andar do HC Campus. Mas nós queremos abençoar esse centro juntamente com a cidade de Casa Branca. Que tenham muita paz, muita saúde, muita alegria e que haja muita prosperidade. Que toda a recuperação seja rápida e efetiva neste centro de reabilitação. Oramos pela vida da irmã Célia, do Ronaldo, seu esposo, do Wesley, o filho, da Fabiane, da Flaviane e dos netos. Continua com as tuas mãos estendidas sobre essa família, meu Pai. Nós te pedimos isso porque o Senhor é aquele que cuida e tem cuidado muito bem dela. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Oramos por todas as partes do mundo, mas em especial aqueles que estão em conflitos agora. Aqueles que estão em conflitos de uma palavra que eu não posso falar, mas o Senhor sabe e conhece. Seja ele conflito religioso, cultural, governamental, ideológico, seja ele conflito qual for. Que o Senhor dê graça àqueles que são os vulneráveis, aqueles que estão desfavorecidos nessa situação. Ajuda cada um deles, por favor, em nome de Jesus. Aqueles que estão no meio de problemas climáticos. Aqui em Ribeirão Preto, nós estamos vendo temperaturas muito altas. Hoje mesmo nós tivemos 31 graus de termômetro, 34 de sensação térmica. Foi muito quente, abafado, mas o Senhor deu graça a cada um de nós. E agora há pouco, nós estivemos com uma temperatura de 31 graus e muitas pessoas sofrendo, andando pelas ruas de Ribeirão Preto. Nesse exato momento, 28 graus. A umidade relativa do ar está muito baixa, com 36 graus, 36%. Mas eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que estão padecendo algum problema climático e nesse momento não têm recurso algum para poder se dar um refrigério. Aqueles que estão com problemas de água, muita água, outros lugares em escassez de água, gente que está passando sede, gente que está passando fome, problemas por todos os lugares do mundo. Aqueles que estão encarcerados nesse momento no Brasil e no mundo, tem muita gente encarcerada inocentemente. Tem aqueles que são culpados e estão pagando por suas penas, mas aqueles que são inocentes. Nós te pedimos em nome de Jesus que dê momentos de lucidez para esses homens e mulheres que estão no comando dessas canetas, que têm o poder de prender e soltar os cidadãos de cada local onde eles estão. Dá juízo para esses homens,
Dá sabedoria para que eles possam julgar corretamente, dá temor a eles na hora do julgamento. Que eles façam o melhor pela nação, o melhor por cada um desses que estão detidos. Nós oramos pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, aqueles que estão nas creches de idosos, as crianças, jovens e adolescentes e adultos, que nesse momento estão, a maioria estão em casa, né? Descansando para voltar amanhã, as carteiras escolares, para que possam receber a instrução necessária para serem cidadãos de bem. Nós oramos para que o Senhor dê graça aos professores também. Ajuda aqueles que estão doentes, hospitalizados, curando, libertando, dando graça, dando paciência para que possam suportar esse tempo de hospitalização. Aqueles que estão trabalhando para cuidar deles, que sejam abençoados. O corpo de enfermagem, o corpo clínico, o corpo médico, toda a estrutura do hospital, nós oramos para que o Senhor dê graça a cada um deles. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus sobre os depressivos, sobre aqueles que estão dependentes, químicos, drogados, né? Aqueles que estão em situação de rua, que são andarilhos, aqueles que são moradores de rua, são homens e mulheres que estão em situação de rua, tá? Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê graça a cada um deles, dê sabedoria para que possam sair do lugar onde eles estão e que possam reconhecer que o Senhor tem algo melhor para cada um deles. Nós oramos pelos desempregados, para que esses desempregados encontrem um emprego e que esses empregadores estejam ganhando o suficiente para honrar com os salários que forem contratados esses desempregados. Nós oramos para que o Senhor dê sabedoria para esses empregadores, que eles tenham uma bênção especial nesse momento e que haja paz sobre a vida de cada um deles. Eu te peço isso, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, que Deus te abençoe. Amanhã nós nos vemos logo pela manhã, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de sono reparador e tranquilo, noite tranquila, que o seu coração esteja calmo, que todas as coisas estejam no lugar onde Deus quer que esteja, tá bom? Uma boa janta a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus.